GDFs. Ó, irmãos, quero só fazer um vídeo aqui rapidamente. O YouTube tá bloqueando muitos dos meus canais. Não bloqueando não. Não monetiza também. É impróprio para monetização. Porque falar disso não é fácil. Mas eu quero, neste momento, dizer que mais uma vez São Paulo discrimina a Câmara de lá, os vereadores. Eles discriminam o povo brasileiro. A pergunta é que a gente não quer calar. Isso faz parte também do próprio governo, STF e tudo mais. Mas o que eu quero neste momento afirmar para vocês é o seguinte: que alguns meses atrás saiu uma aprovação do STF dizendo que todos que são obrigados a tomar o beijo do dragão. Todos. E aqueles que não tomarem o beijo do dragão, eles serão como se fossem excluídos da sociedade. Isto fere os direitos constitucional. O artigo 5º da Constituição, direito de vir, de liberdade, expressão, né? Eu posso mostrar para vocês aqui sobre a questão desse artigo, o 5º da Constituição Federal, aonde temos muitos aqui a entender, a falar, a mostrar. Por exemplo, veja aqui o que o artigo da Constituição Federal ela nos mostra, nos representa. Veja aqui. Artigo 5º. Todos são iguais da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Meu Deus! E o que nós estamos vendo são violações de direitos em prova de uma covardia 19 que força os nossos direitos serem cerceados. Agora veja, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, os termos condicionais. Ninguém será obrigado a fazer aqui, ó. Olha aqui qual a lei que eles estão inferindo. Estão ferindo esta lei. Eles estão nos obrigando a receber esse beijo do dragão. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Mas leis essas que não nos manda colocar uma arma na cabeça e puxar o gatilho. No jargão militar, diz-se: leis absurdas não se cumprem. E o problema de tudo, o que nós estamos vendo, é que nossos direitos ainda continuam sendo violados por alguns deturpadores, distorcedores da lei.
dos nossos direitos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Lei é aquilo que nós devemos obedecer, mas sem que cause danos a nós mesmos. Aceitar um dano a nós mesmos significa ordem absurda. Quais de vocês que eu aqui disser para vocês o seguinte? Quais? Se jogue do penhasco. Quem vai me obedecer? Pule no meio daquela ninhada de serpente. Quem vai me obedecer? Pule do avião lá de cima do alto, sem paraquedas, sem nada. Quem vai me obedecer? Entre na fornalha. Se jogue na fornalha. Quem vai me obedecer? É lógico que ninguém vai me obedecer, porque ordens absurdas não se cumprem. Então o diabo está reunindo os seus capangas, e em prol de poderes, em troca de poderes, eles estão sacrificando a humanidade. Mas sabemos que isso é início, são princípios das dores. E diante de Deus, isso aí tem mesmo, de uma forma ou de outra, que acontecer. São apocalípticos. Mas o problema é que eles podem até cessar a sua ida de ir e vir, mas não o direito de tirar o seu fôlego ou introduzir alguma coisa no teu corpo. Porque o corpo abaixo de Deus, ou para Deus, é patrimônio de Deus. O corpo é patrimônio especial de Deus. Deus permite que o diabo toque? Permite. O diabo pode até estraçalhar este corpo e nós permanecer estraçalhado por amor a Cristo, porque no arrebatamento ou na ressurreição, no caso da ressurreição, Ele restaurará o corpo de glória. Por isso que Deus não se importa que nós soframos na carne a dor de dizer: não nego a Jesus, não nego a Jesus, não nego a Jesus. Agora, se você pega uma arma e atira na tua cabeça, isso chama suicídio. Se o diabo mandar você atirar, atire na tua cabeça. Quem perde a vida é você, porque você ouviu a voz do diabo. E quem se mata, se suicida, não tem como voltar para pedir perdão a Deus, porque a Bíblia diz: não matarás. E você está matando sua própria vida. Então, quando eles mandam nós apertar os nossos narizes, lacrar as nossas bocas, tampar os nossos ouvidos, isso chama-se ordem absurda, chama suicídio. Então nós, que obedecemos ao sistema maligno, acaba morrendo e pode até perder a salvação nesse sentido. Veja que eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, não sei se vai ser todo, mas o problema é que fala sobre o beijo do dragão. Que a Câmara de São Paulo colocou uma palavra para aqueles que não vai tomar, não vai receber. Eu particularmente não vou. Não e não. O meu corpo é templo e propriedade do Espírito Santo. Pastor, mas se eles me pegarem à força, eles não podem. Até porque estão invadindo antes do governo do anticristo. E Deus certamente vai afuminar todos eles. Vai descer, vai abrir as nuvens e Deus vai descer fogo nesses maléficos, nesses satânicos. Não adianta o diabo querer adiantar o tempo de Deus, porque a noiva de Cristo ainda está aqui. Mas se pegar a força, suponhamos, e Deus permitir que pegue, se você não quer e aplicar em você, certamente o Senhor Jesus corta todo o efeito da vírgula, porque eles te forçaram.
Mas quando eles te ofereceram, irmão, eu quero que você pare para entender. A estratégia que esses maléficos, esse satanista, que esse sistema diabólico está fazendo, é justamente a estratégia que haverá na grande tribulação, após os 3 anos e meio, ou seja, após o arrebatamento, o início dos 7 anos. Então, o que mata a fome? A comida. O que mata a sede? A água. Então o diabo está fazendo um pré-teste, um pré-grande tribulação, uma pré-tribulação, para já estar o seu governo, praticamente 30% da população se curvando a ele, 80% ou 70%, sei lá. Então, o diabo sabe. Eu lembro que uma vez, eu até disse e mostrei que as pessoas iriam perder seu emprego por causa do chip. O chip. Se não colocasse, perderia o emprego. Está caminhando de passo acelerado para isso. E eu vou falar para vocês, o fim das igrejas, o fim de milhares de igrejas, mas existe muitas que vão ainda continuar abertas. E vou dizer para você, depois do áudio, é um vídeo. Não vou passar tudo, são 24 minutos. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que faz a gente buscar uma inteligência espiritual de Deus? É quando você olha alguma coisa que você não entende, você busca o significado. No meu caso, eu vi uma coisa e isso me despertou. Escute. Satanás, ele está usando a mesma estratégia que ele vai usar futuramente para o seu governo. Então ele sabe se tirar, como o STF, o divino maligno, divino maligno, sei lá. Ele obrigou as pessoas a tomar, é obrigatório, a tomar o beijo do dragão. E não tomou, então eles sofrerão sanções. É a mesma coisa de um presidiário rebelde, que está preso dentro da sua cela, e por ele não se comportar e não obedecer ao sistema, ele perderá os direitos de jogar bola no pátio, sair no banho de sol, conversar com seus amigos, direito à intimidade íntima, ver os filhos, a esposa, a mãe e o pai na visita. Então será cortado todos esses benefícios dele. Por quê? Porque foi um cruel, foi um desobediente, foi uma pessoa, um preso que não obedeceu como os outros. E por fim, quando ele continua negando e dizendo, não vou obedecer, os soldados entram dentro do presídio e espancam ele e colocam ele numa solitária, que é pior ainda, e deixa ele 10, 15, 20 dias nu, sem roupa nenhuma, igual esses filmes que nós já assistimos, tentando adestrar naquele valente rebelde para eles. Embora muitos conseguem, outros saem de lá mais rebeldes, e eles acabam então decretando a morte dessas pessoas, ou fazendo um jeito com que os presos matem ele. Esta é a mesma característica que Satanás tem usado nos presídios e está usando no mundo e no Brasil. Então, se nós não obedecermos o sistema, é aquilo. Eles apontam o dedo e dizem, vocês não vão tomar o beijo do dragão. Mas por que tanto que eles querem que nós tomamos o beijo do dragão? A picada da serpente, a picada do escorpião. Por quê? Por quê? Por que nos forçam tanto? Por que tantas pessoas que precisam de uma cura da AIDS, do câncer, eles não esforçam em salvar eles? Mas por que insistem tanto que tomamos o beijo do dragão? Tudo bem, você não vai tomar o beijo do dragão, não vai tomar a picada da serpente, do escorpião. Tudo bem, também você precisa de comer, precisa de beber,
Você precisa disso, você sabe. Pois é. Então nós também faremos como fazemos com o presidiário. Vamos te punir? Vamos te punir. Não poderão se empregar. Nenhuma empresa está autorizada a empregar você, mesmo que você seja qualificado em tudo que a empresa precisa. Só lhe resta uma coisa: o beijo do dragão, a picada da serpente, a picada do escorpião. Você não vai poder andar em transporte públicos. Andar em transporte público. Você não vai poder andar em transporte público. Você não vai poder fazer concurso. Você não vai poder abastecer. Olha o que Deus me mostrou na revelação. Você não vai poder ir para o mercado. E vou dizer mais ainda. Então você não vai poder. Senado também aprova o beijo do dragão obrigatório em fins de semana. Aqui, irmão. Nós somos monitorados porque não podemos falar muito disso. Mas por que você não fala abertamente, pastor? Se eu falar, podem derrubar meu canal. E como que eu vou continuar falando? Eu tenho que falar por código, moça. Então, está aí. Por que eles querem obrigar a gente a isso? Então, quem não tiver tomado o beijo do dragão na Assembleia Legislativa e essas câmaras do Senado, tu vai aprovou a obrigatoriedade para acessos em transporte, escolas, tudo que é público. Então, irmãos, e aí? E aí? O assunto dessa noite, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na noite desta terça-feira um projeto de lei que impõe medidas... Opa, eu vou tentar pular aqui pra ver se a gente corta, que eu não quero editar isso aqui não. Certo, irmão? Vou baixar mais um pouco. Isso aqui. Medidas restritivas a quem não se vacinar. Fases correspondentes do plano de vacinação, será impedido de utilizar o transporte público, de ingressar em instituições de ensino, de se inscrever em concursos públicos e de obter documentos até.
Em um dos artigos, a lei determina que ninguém poderá se escusar da imunização, ou seja, não será permitido dispensar a aplicação da vacina. O Estado vai poder exigir que um comprovante de vacinação seja apresentado em diversas situações, como entrada de alunos, professores e funcionários em creches, escolas e faculdades, embarque em meios de transporte como aviões, ônibus, trens, metrô, inscrição em concursos e a contratação em órgãos públicos. Segundo o deputado Campos Machado, autor do projeto, a vacinação não pode ser uma escolha individual por se tratar de questão de saúde pública. O texto segue agora para a sanção do governador João Dória, que pode vetar parcialmente. Eu não vou muito... Eu sei que esse também vai levar um não para a monetização, mas não me importa. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: é que não fácil não, irmão. Tá não? Muitas igrejas vão fechar. Muitas denominações vão fechar. E não vão reabrir mais nunca. Então muitos cristãos vão ser dispersos. Muitos cristãos vão ser dispersos. Muitos. E o que podemos imaginar, é o seguinte: o que podemos imaginar é que o que esta mulher falou é o seguinte, que esse maléfico aí impôs no Senado, se são que vocês votem, quem não tiver o cartão do Beijo do Dragão não vai poder entrar nos mercados, não vai poder abastecer nos postos, não vai poder fazer concurso público, não vai poder viajar de avião, não vai poder viajar em transporte público, não vai poder utilizar, nem mesmo tirar, nem fazer documentos públicos. E aí, irmãos? Como fica a situação? Como fica a situação? Então, é uma imposição que fere os direitos de igualdade na Constituição Federal. Veja bem, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, é o que? Isto é violar os direitos do cidadão. Então, quer dizer, é como um mendigo, é como o cachorro que não faz parte da sociedade, não pode entrar para dentro de um restaurante e sentar ali porque ele é um cachorro. Animal tem que ficar lá fora. O mendigo que não tem sua casa, não é ressocializado à associação, à sociedade, aliás, ele, só dele entrar na porta, ele já é achotado. Se entrar para dentro do restaurante, do bar, do que for, de um shopping, ele já é tirado, escoltado e jogado lá fora como se for um lixo. E não vai precisar você estar assim como ele. Vestidos sujos, roupas sujas, sapatos rasgados,
barbas grandes, barbado, cheio de barba, não sei o que, não vai precisar você estar assim. Você pode estar engravatado, você pode estar descendo de um belo carro, você pode ter muitos amigos ali, mas se você não tiver o cartão do Beijo do Dragão, você não vai entrar nesse estabelecimento. Nenhum mercado, nenhum. Porque chegamos o momento de sermos perseguidos, mas com mais impulsabilidade. Com mais impulsabilidade. Então, você que não recebeu o beijo do dragão, a picada do escorpião, a picada da serpente, da víbora, você não é ser humano para ele. Você será digamos aí, um lixo dos lixados. Você será uma pessoa inválida. Você será uma pessoa desligada da sociedade. Tá igual aqueles filmes que nós assistimos, que eles já apresentavam antes para nós, né? Não sei se você assistiu aquele filme chamado Robocop, onde de verdade as máquinas procuravam os rebeldes, que ia contra o sistema. Não tem diferença nenhuma. Então eles querem dividir. Na parte melhor da terra de cima se vive os melhores que tomaram a picada da serpente. E os que vivem embaixo são como as tartarugas ninjas, que vivem nos esgotos, são lixos irrecicláveis, lixos que não servem nem para nada. É isso que eles estão violando, os nossos direitos. Eu não sou advogado, irmão, mas se eu fosse, seria um dos advogados que mais processaria, se isso ainda valesse, né? Se processar, pode ser que aqui a gente ganhava, mas lá em cima, aqueles ministros trevianos, eles vão fazer o quê? Porque para nós é um ministro que trabalha para as trevas, que é chamado os divinos STF, que estão no lugar de Deus. Eles iriam então anular e dar ganho para o oposto. Não é verdade? Então nós estamos vivendo como aquelas máquinas do Robocop, que aquelas pessoas viviam lá embaixo, certo? Desligadas da sociedade. Como a internet web, eu acho que é isso, que são chamados povo fora do mundo, do sistema. Então eles estão excluindo a gente segundo a palavra da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade da liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes. Então o que eles estão fazendo com a gente? O que eles estão fazendo? Eles estão excluindo a gente da sociedade. E agora foi aprovada a Lei Pária. Parece uma coisa bonita, né? Lei Pária. Pariu quem? A ponte que caiu? A ponte que pariu? Não, não é Paris não. Nem a Lei Paris não. Você está no mundo, né? De degustação preciosa, não. Eles estão excluindo, estão chamando aqueles que não aceitam. O diabo queria se forçar, mas não é a hora dele. Ele vai forçar na marca da besta, na marca dele. Mas agora ele quer saber qual massa, a maioria até mesmo de cristão, que se curvará diante, os seus joelhos diante dele. Como que você vai ser um cristão que vai se curvar diante desse Satanás, dessa besta, desse forma de Cristo? Quando ele conseguir comprar a tua liberdade através da comida, do emprego, do salário, é o que eles estão fazendo. Ele só quer, por enquanto, uma referência,
uma reverência de obediência. Então ele quer controlar todos. Se ele acha que vai controlar esse pastor, ele está enganado. Morro dando glória a Deus. Mas jamais eu me curvarei diante de qualquer sistema, nem mesmo dentro de uma cela. Sei que eles vão pôr, vai bater, vai jogar água gelada, vai dar choque. Sei que eles vão fazer de tudo para que você aceite. Mas eles não podem fazer isso, porque se até eles fizerem, eu tenho certeza que um anjo do céu desce e mata eles na hora. Na hora. E o diabo não é besta. O diabo não é besta, que eu digo assim, não é besta igual pessoa. Ele é inteligente, ele é uma besta mais inteligente. Então, o diabo, ele obedece até muito mais a Deus do que muito crente. Então eles oferecem um benefício e é como aquele mendigo olhando uma televisão de cachorro. Vê o frango rodando. E aí o dono daquele frango que está rodando ali diz pro mendigo: vai lá e joga caca naquela mulher, naquele homem, que eu te dou um frango. A fome é tão mais grande. O que ele vai fazer? Eu te dou um pedaço. Então o diabo está testando o seu novo povo de adoração. E muitos estão se curvando diante disso. Mas pastor, o beijo do dragão é a marca? Não. Mas o beijo do dragão da serpente. Você já viu serpente morder alguém? E se não cuidar, o que acontece? Mas essa serpente que está beijando não vai ter volta. Quando a serpente ela pica a pessoa, eles têm um antídoto para dar, mas eles salvam se eles quiserem. Mas eles não vão salvar. Tem um pacto de sangue, tem um mega sacrifício para correr. E aí? Então eles têm que garantir que 70% da população descerá na sepultura. Pastor, mas eu sou cristão e eu não resisti à tentação e tomei a picada do escorpião. E agora? Você mesmo vai ver o resultado depois. Nós já vimos aí resultados fatais. Mas por que forçam a gente a isso? Ordem absurda não se cumpre. Ah, mas eles tomam os malignos lá em cima. Você acha? Colocar na cauda do escorpião vitamina para dizer que está tomando a mesma que você toma é fácil. Engano, espírito do engano. Você acha que eu acredito que eles, já viu eles mesmos fazendo a própria bomba e eles deixaram a casa dele para explodir? Eu acho que não. Eles têm o controle para desarmar. Não estou falando espiritualmente, mas fisicamente. Então veja bem o que diz mais a lei. Olha aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Olha o 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Peraí. Se ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, por que esta lei pária? São Paulo decide transformar não beijado em párias. Você sabe o que é párias, irmãos? Então quer dizer, eles decidiram, a Câmara decidiu e vai levar ao ditador. Ele não vai aprovar tudo? Vai, vou te mostrar o que é lei pária. O que é pária? Tá? Vou mostrar aqui para você o que é pária. Pária.
Olha o que significa pária. É a mesma coisa que está aqui, né? Olha lá. Párias. Pária. Aqui está no singular. Está falando de uma pessoa. E aqui está falando de duas pessoas. De várias pessoas. Então, lê pária. Então, olha aqui, ó. Pária. Significado de pária. Substantivo, masculino e feminino. Quem está à margem da sociedade. Ou seja, bandidos. Insignificante. Eles estão fazendo, o diabo está fazendo a mesma coisa que ele fez lá em Isaías 53. Quando a Bíblia diz: e sobre si, Jesus levou todas as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre nós, caiu sobre ele. E se fez feio para que nós fôssemos bonitos. E desprezado para que nós fôssemos elogiados. Então desprezaram ele, ou seja, quem está mais na sociedade. Não tinha parecer, não tinha formosura, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ler aqui direitinho aqui o versículo que diz Isaías aqui. Isaías 53. Vamos ver o que a Bíblia ela nos relata sobre Isaías 53. Versículo 4, se não me foge. Olha aqui. Porque senão não. É que é Isaías 52, 53. 53. Aqui, ó. Versículo 3 a seguir. Era o desprezado e o mais rejeitado, o indigno entre os homens, hein? Homens de dores e experimentado nos trabalhos, ou seja, ele era forçado como escravo. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Por quê? Porque os homens não queriam ser amigo dele. Porque ele não tinha parecer. Ele não tinha formosura. Ele não tinha beleza que eu tenho, que você tem. Ele não tinha esses olhos verdes ou esses olhos azuis que você tem. Porque um judeu, ele não tem olhos verdes e azuis se não for mistício. O cabelo dele não é comprido. Ele não podia usar cabelo comprido porque ele não é mulher. A Bíblia condena em 1 Coríntios. Então, ele era descendente, ele é o judeu. Era desprezado. Olha aqui, ó. E não fizemos dele caso algum. Era desprezado entre os homens. Desprezo. O que significa essa lei pária? Que está à margem da sociedade. Desprezo. Desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Viu? Desprezo. O diabo está usando a mesma estratégia. Desprezo. Quem está mais na sociedade? O que significa quem está mais na sociedade? Olha, marginalização aqui, ó. Pessoas a mais da sociedade. Aqui, ó. Vou mostrar o que São Paulo está fazendo e o Brasil e o mundo vai fazer inteiro, tá, irmãos? Vou mostrar para vocês o que São Paulo está fazendo e o Brasil e o mundo vai fazer com todo mundo. Porque não quer abrir, acho que não quer abrir aqui, não. Mais da sociedade. Em sociologia, marginalização aqui, ó. Quer tornar eu, você, ou aquele que não quer tomar o beijo do dragão como marginal, bandidos. É o processo social de se tornar ou ser tornado marginal, relegar ou confinar uma condição social inferior à beira ou à margem da sociedade.
Ser marginalizado significa estar separado do resto da sociedade. Forçados a ocupar as beiras ou as margens e não estar no centro das coisas. Isto aqui é a margem da sociedade. Olha aí, São Paulo decide transformar não beijado pelo dragão em párias. Então São Paulo já se tornou decidido, já decidiu. São Paulo já decidiu. São Paulo já decidiu que você é um bandido, é um marginal, é um qualquer. Eles estão chamando a gente de malfeitor. Isso não é só São Paulo, irmão, isso aí é o Brasil inteiro, é lei federal. Isso aí já está aprovado por esse sistema maligno. O diabo já está agindo. E você, crente, não quer se consertar com a vida com Jesus. Você, cristão, não quer chegar e se tornar um servo de Deus como tem que ser. Pelo amor de Deus, meu amado. Pelo amor de Deus. Né? Espera aí, irmão, só um pouquinho. Então, o que eu quero falar para você, neste momento, meu amado, não tá fácil, tá difícil, tá complicado. Isso tá acontecendo, isso vai acontecer no Brasil e no mundo inteiro. Você não acredita? Você não crê? O que está acontecendo, meu amado? Você não está sabendo? Né? Você não acredita? Pois é, ué. São Paulo está incriminando todos. Todos. Não é um só. São todos. Todos que não tomarem. Porque você... Por que eles não forçam, não pegam as pessoas, põe as polícias para chegar e forçar e aplicar o beijo do dragão? Porque se todos eles fizerem isso, se eles fizerem isso, eles vão cair mortos na hora. Eu tenho certeza que o Deus de Israel, ele vai abrir o céu e vai mandar fogo e consumir todo mundo. Mas o diabo já deu ordem também para os seus cavalos não fazer isso, que eles não são loucos. E eles não vão fazer. Eles não vão fazer de forma nenhuma. Até antes do arrebatamento. Né? Até antes do arrebatamento, não vai fazer. Certo? Então, irmãos, o que eu quero falar para você neste momento, só um minutinho aqui. Então, o que eu quero dizer para você nesta hora, né? Hora esta, que você precisa entender. Você precisa compreender. Né? Só um minutinho aqui. O que você precisa saber, precisa compreender, é que eles estão nos excluindo da sociedade. Né? Eles estão nos excluindo da sociedade. Eles estão acabando, destruindo. Eles estão dizendo que se nós não chegarmos e não aceitar as propostas deles, nós não vamos de forma nenhuma. Nós não vamos de forma nenhuma. Não vamos de forma nenhuma ser considerado como cidadãos brasileiros. Não vamos de forma nenhuma sermos considerados como homens
né? Como homens, cidadão brasileiro, pagador de seus impostos, seremos considerados à margem da marginalidade. Nós vamos ser considerados, chamados bandidos. Sabe o que é bandido? Bandidão? Pois é nós. Nós vamos ser esses bandidos. Então, a pergunta que não quer calar, meu amigo. A pergunta que não quer deixar calar. Eu te pergunto para você. Nós não aceitamos isto e nós somos o quê? A margem da marginalidade. Nós somos aqueles que somos rejeitados porque não merecemos, não merecemos ser chamados de cidadãos brasileiros. Então, o que o diabo quer diante disso aí? Que aqueles que não aceitam o seu sistema, eles são desprezados, eles são odiados pelo diabo. Então ele está dizendo: você não quer? Tudo bem, você pode não querer, mas te garanto uma coisa, que você não será considerado um cidadão brasileiro, uma pessoa que não vai ser mais reconhecido no nosso meio. Então, quando um bandido ele vai preso, a pessoa vai presa, o que acontece com essa pessoa? O que acontece? Essa pessoa, ela é conduzida à justiça, é sujado todo o seu nome, e todo mundo olha para ele como um bandido, um marginal. Agora a pergunta que não quer calar: eles estão certos, irmãos? Eles estão obedecendo a Carta Magna do país? Aqueles homens que estão lá para defender, eu, você, guardiões chamados guardiões da lei. Lei do quê? Lei do cão. Lei para destruir a população, o povo. Então veja aqui para você ver. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano. Então, quando eles colocam aqui, ó, né, quem está à margem da sociedade, excluído do convívio social, né, nós seremos excluídos do convívio social. Os paulistas que não aderir, que não aceitar. Mas por que eles querem nos excluir? Porque eles falam o quê? Mas se aqueles que aceitaram o beijo do dragão, eles não podem se contaminarem, né? Então nós não temos que preocupar com aquele que aceitou o beijo do dragão, e nem eles se preocupar com nós, porque já que nós somos a sociedade excluída, irmão, é uma vergonha. Olha o que essa Câmara de São Paulo fez. Tem muita coisa nesse vídeo aqui, ó. Depois você pode chegar aqui, ó, no Pico dos Is aí, você pode chegar e ver e ouvir os comentários desse pessoal. Eles falam que vai ser no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então a Constituição Federal, ela diz aqui também, ó, no seu inciso 4, diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha aqui, sendo
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja bem que o Estado é obrigado a proteger. Se alguém vier vandalizar, a polícia não pode chegar e invadir um templo onde está havendo um culto religioso. Eles têm que esperar aquelas liturgias a terminar. Ainda que tenha que pegar alguém preso, que está lá dentro cultuando, e que a pessoa que vai presa nem sabe, para não alarmar, eles esperam lá de fora para dar o seu baculejo. Então veja que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na lei, na forma da lei e proteção aos locais. Certo? Veja aqui no inciso aqui 8, o que diz: ninguém será privado de direito por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal e todos os impostos recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicação, independente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, aqui ó, invioláveis, ó, a intimidade, a vida privada, a sua vida dentro de casa. A honra e a imagem das pessoas, segundo assegurado o direito de indenização pelo dano moral. Isso aqui, se alguém vai lá filmar você na tua casa, se você tal, aquilo outro, né? Se está filmando você na rua, você civil, normal, sem sua autorização, a não ser que esteja um ato de flagrante ali. Policiais, muitos policiais, eles debatem que você não pode me filmar, não sei o quê. Não importa, desde que seja, desde o gari, a autoridade públicas maiores, não importa, eles podem ser filmados, porque eles são funcionários públicos. Em suas ações, inclusive, eles vão usar câmera também. Como é que eles vão filmar a gente e a gente sem autorizar? Então eles vão filmar para a defesa tanto do cidadão quanto deles. Mas vai piorar. Então eu digo uma coisa para vocês. A gente entra em padaria, em farmácia, a gente entra em shopping, a gente entra em tudo quanto é lugar, eles filmam a gente sem a nossa permissão. E aí, pode? Pelo que eu entendo aqui um pouco, posso ser leigo, né? Não pode, sem sua autorização, porque eles filmam. Os estabelecimentos de cada um é particular, cada um coloca a sua filmadora lá e filma você entrando e saindo para proteger os bens dele. Porque você foi invadido a sua privacidade. A vida privada sua foi invadida. Aqui na Constituição, aqui, ó, tá falando que isso aí é contra a lei. A vida privada. Então, eles invadiram a sua privacidade. Eles não pediram sua autorização para te filmar. Aí os policiais, ou os fardados, ou os que são funcionários públicos, eles querem usar o mesmo direito que eles têm quando estão no privado. Tá errado. Mas nós, de forma nenhuma, podemos deixar alguém filmar a gente. Numa loja, isso. E quando a gente vai filmar eles acham ruim. Aquelas pessoas que estão lá dentro. Se eles estão lá dentro filmando a gente também tem a réplica do direito de filmar eles. Irmão, é que eu não sou advogado, mas eu acredito que os advogados que vêm aqui devem ter a certeza que eu não estou tão errado, ou estou certo. Veja outra coisa aqui que vai acontecer na tua casa, tá? Vai acontecer nas tuas casas, nas nossas casas. Eu não sei, fala se é a minha que eu não sei. Não sei se Jesus vai arrebatar a noiva já e nós não estaremos aqui. Olha aqui, ó. No 10. Olha o 10 aqui. No 10. Não, no 9, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. A lei está amparada no 13.105 de 2015. Vigência. Renova, olha aqui para você ver. Então,
só pode entrar, a autoridade só pode entrar com mandado judicial na tua casa à noite, se for com mandado judicial. E dificilmente o juiz vai dar esse mandado para violar, porque senão ele estaria violando. Eu me lembro uma vez que eu era comissário de menor e o delegado precisava de mim, porque os detetives dele tinham dispensado, e nós precisávamos de pegar um cara muito perigoso que chama-se Pezão. E ele usou uma grande estratégia, sabe? Só que não tinha nenhum representante judicial lá. Eu não sei se isso era legal, porque eu ainda era muito novo nisso. E ele me chamou às 9 horas da noite. Só eu e ele. Fomos lá. Pegar um cara perigoso sozinho. Aí ele gritou, né? Chegou na casa. Cerca a casa. Cerca a casa. Você é fulano. Vai lá, você é ciclano. Aí começou a fazer uns barulhos assim. E ele pediu pra mim ficar no fundo. Sabe? Eu falei, vou ficar do lado aqui, ué. Aí o cara, ele se apavorou tanto que ele ficou com medo, ele saiu pra fora. Ele foi pra rua. Certo? Saiu da casa dele e foi pra rua. A prisão foi legal? Foi legal. Porque não entrou, não invadimos a casa dele. E o cara saiu no portão, correndo, olhando quem foi, e ele pegou o cara. Já com a arma na mão. E foi eu e ele pra delegacia e levou o cara sozinho lá em Betim. Olha só que coisa ali. Mas também eu fui porque... Então veja bem. Então tá aqui a casa Mazina, inviolável. É inviolável o sigilo de correspondência. Tá aqui também, ó. Artigo 12. Artigo 11. Das comunicações telegráficas. Você é inviolável aí, ó, de dados da comunicação telefônica, salvo o último caso por ordem judicial. Por exemplo, é inviolável você gravar alguém sem avisar para ele. Você tem que avisar. Por exemplo, no celular, ele é Xiaomi, ele já tem um software dele mesmo. Então a gente já chega quando liga para alguém e fala assim, começa a falar assim, sua ligação está sendo gravada, caso pedido de segurança, né, pedido do usuário. Eu falo, aí eu pego e falo também, ó, você está sendo gravado aqui. Tudo tá, não, aqui também tá, sem problema, então beleza. Bom, não tô aqui para dar aula disso, que eu não sou quem sou eu. Eu sou abaixo de Deus. É uma pessoa simples aí do povo, mas que conhece um tiquinho dos meus direitos e não fira os seus, porque enquanto os seus direitos perdurar, o meu não entra em ação. Quando os seus direitos terminam, o meu começa. Então veja bem, né, que as igrejas vão sofrer, né? As igrejas vão fechar. Por quê, irmão? Muitas denominações vão fechar. Por quê, pastor? Que vai fechar? Porque essas denominações que vai fechar, irmãos, elas terão a regra do governo. Se eles já colocaram a regra na igreja, nos tempos, para ter isso, aquilo, outro, né? Essa é a regra também, que você vai ter que ter o cartão da picada do escorpião. Então você vai entrar no templo, tá lá a pessoa para chegar e ter o cartão para ver com você. Daqui a um tempo eles vão fazer um aparelho, certo, para armazenar as pessoas que estão que tomaram a picada, escaneando, deixando naquele aparelho, certo, para ter controle da população. É lógico que já deve estar feito. Então muitas pessoas deixarão de ir ao templo, muitos pastores fecharão seus templos e não vão continuar mais nos templos. E daqui um pouco também a internet vai ser assim. Para você entrar com sua senha, você tem que entrar com seu número, o código que você recebeu a picada do dragão. Eu não sei porque o Espírito Santo está me falando isso, mas eu acredito se ele está me dizendo dele, né? Se eu não, minha mente não tubo, é o futuro que está aí. Então todos que vão entrar no seu canal, no YouTube,
YouTube, acessar o Zap, acessar alguma coisa, vai ter que digitar o seu registro de beijo do dragão, de picada do escorpião, que é fatal. Então essas pessoas, né, vão perder a sua liberdade. Forçar as pessoas está contra a lei. Mas eles estão um pouco se lixando para a lei, irmãos. Foram eles que criaram. Eles que criaram. Então eles podem derrubar. A única lei que eles não podem derrubar é a lei de Deus. Essa da palavra de Deus eles podem tentar apagar, queimar, fazer o que acontecer, que Deus, ele registra no coração e na mente de todo mundo. Podem tocar em quem quiserem, mas não tocam no Todo-Poderoso. E nós que vamos estar aqui, eu, por exemplo, seria o primeiro que eu tenho que baixar as portas do templo de pedra. Aí eu fui entender porque Deus não permitiu que eu tivesse um templo de pedra aqui, outro templo de pedra ali, outro templo de pedra lá, porque a obra, irmão, era bem especial e é. Mas por quê? Porque vinha aí os prejuízos financeiros, os aluguéis, e depois ia ser tudo fechado. E os membros? Quem ia apacentar os membros de todas as denominações? Por exemplo, as denominações da IPDA, que é uma igreja grande. Se aqueles crentes, eles não apresentar na porta, né, o registro, o códigozinho de barra, né, tipo códigozinho de barra, para escanear que a pessoa tomou a picada do dragão, o beijo do dragão, a picada da serpente. Então, quando escanear lá, pode entrar, você vai participar do culto. Mas que culto que vai ser, irmãos? Culto que eu imagino de adoração a Satanás. Por quê, pastor? Se a pessoa aceitou o sistema, mesmo que não seja a marca da besta, mas ela aceitou em troca de quê? De ir adorar no templo, aceitou em troca de ter o emprego, aceitou em troca de ter a comida e bebida, aceitou em troca de poder ir às praças, aos shoppings, andar de ônibus, de avião, de trem. Mas e aqueles que não aceitou? São pares, são pessoas dispensáveis, são lixos, são inúteis. Isto fere o direito humano. Mas o diabo está pouco se lixando para isso, para direito humano. Ele não é humano. Para quê? Ele usa os humanos, mas ele não é humano. Então que os humanos se explodam. Aqueles, de preferência, os cristãos. Então, o que isso é? Significa que se eles decidiram fazer isso aí, não é só eles, irmãos. É toda a nação e todo o mundo inteiro. Se você assistir um vídeo desses pessoal aí, eles comentam que isso vai ser no mundo inteiro. Mas por que a Câmara aprovou? Porque aqueles homens que se acham que são Deus e são usados pelas trevas para sacrificar o povo, todos que estão ali. Pensa você, irmão, que Bolsonaro é um anjo. Não, para mim ele é um anjo caído. Ele só simplesmente se transforma em anjo de luz para enganar muitos que se dizem eleitos. Mas os eleitos de verdade ele não vai conseguir enganar. Assim como eu já vi. Deus já me revelou, estou falando e não tenho porque eu estou amparado nesta lei que eu estou mostrando aqui. Ah, mas eles estão um pouco se lixando para a lei, eu sei disso. Mas por ao menos, eu tenho que citar ela, né? Então meu direito de vir, liberdade, expressão. Olha aí, o Stantinho, ele disse que ia colocar aí o exército, né? Os ditadores liberou o povão, como é que cadê? Foi de um minuto para o outro, de uma hora para outra, do dia 23 para o dia 24, já estava tirado o horário de restrição, já estava tirado, liberado para as igrejas em tempo determinado, do jeito que quisesse, tá tudo, mas isso faz plano do governo. Sabe o que eu digo para vocês? O adestrador tem o seu cão, ele deita, ele rola, ele brinca, ele faz, aí ele toma como petisco. Mas se o cão for rebelde, volta para a corrente.
deixa um pouco ele preso à corrente, aí depois agora libera. Aí ele já sai domado. É isso que eles estão fazendo com a nação, com todo o povo, com a humanidade. Resetando o seu eu de defesa e deixando você indefeso. Então, enquanto eles estão com as armas, com os poderes, as armas bélicas, nós não precisamos de arma nenhuma. Afinal de contas, o mundo não tem crime. Mas os verdadeiros cristãos, eles andam armados com o livro 66, cartucho. E temos poder, não só contra o inferno. Se temos poder contra o mundo espiritual, quanto mais contra os maléficos. Mas eles não podem ultrapassar a linha vermelha. Porque se eles ultrapassarem, eles todos dão um infarte. A vontade do diabo é pegar realmente e fazer o quê? Forçar todo mundo a tomar o beijo do dragão. A vontade do diabo é isso. Mas eles não podem. Então, por isso, como eles não podem, eles vão impor o quê? Sanções. Porque lá no governo do anticristo, os primeiros 3 anos e meio, eles vão oferecer muitos benefícios e muitos vão ser convencidos por esses benefícios. Até muitos supostos cristãos vão ajoelhar diante da imagem da besta. Mas aqueles que não aceitaram no segundo período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio, eles vão ser caçados, vão ser pegados. Aí sim, aí eles não são punidos por isso. Então eles levarão os cristãos até a sala de tortura, ao campo de tortura, e ali eles arrancarão dedo, olho e tal, forçando para a pessoa dizer, eu aceito. Então esse sim, esse não vai fazer muita diferença na vida de quem vai ficar. Então aqueles que não aceitarem vão morrer por Jesus. Esses vão então ressuscitar e vão eternamente morar com Cristo, assim como nós. Então nós estamos vivendo a pré-marca da besta, né? A instalação do pré-governo, ou seja, o início das dores. Mas o diabo tem os seus cavalos que anda dizendo aí que é a grande tribulação, que o arrebatamento será no meio da tribulação, que será no final. Mentira. Não come essa gosma, não come esse vômito. Vocês vão passar mal. Vão lembrar de mim. Certo? São poucos que vêm para o YouTube e falam o que eu falo. Se eu ainda estou no YouTube é porque o Espírito Santo de Deus ainda tem segurado e não deixado o anticristo apagar meu canal. Mas, como eu tenho também um canal Nada Mais Além da Verdade, eu vou continuando falando lá. Para mim já não importa se eu já preguei para 136, 137 mil. Não importa mais, já preguei. Agora, eu ir para um canal de 3.500, 3.000 e poucas pessoas, não tem problema, uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Eu não estou aqui correndo atrás de riqueza em YouTube. Afinal de contas, nem os meus vídeos quase monetizados. Então, como que nós vamos sustentar, pastor? Não sei. Deus proverá. Se for preciso eu sentar no lugar e Jesus não arrebatar a noiva e ali esperar a fome vir, eu estou indo. Mas se eu tiver com fome e eu olho, eu estava conversando com um filho meu aqui, ele discutindo comigo. E se eu estiver com fome e eu olho e tem uma chácara que lá dentro está cheia de laranja, disso, aquilo, outro. E aí, pastor, eu posso entrar lá dentro para comer? Seria furto? Diante de Deus? Não me importa o que os homens vão falar, porque a lei dos homens é que deve obedecer a de Deus, não a de Deus obedecer aos homens. Os homens hoje não mudaram a lei? Não colocaram que homem com homem pode casar, mulher com mulher pode casar, e fizeram um monte de desgraça aí. Então quer dizer que isso Deus aprova? Não. Então a lei, ela se corrompeu, a dos homens. Então a lei divina que tem valor. Mas eu posso, exemplo, posso pedir o dono da chácara, uma laranja, o que for, mas se lá não tiver dono ou o dono não me der, como é que fica a situação? Mas a fome é grande, não tem outro lugar, não tem dinheiro. Se eu entrar lá dentro e chupar uma laranja, comer um abacate, comer uma maçã, é pecado? Será? O que você acha? Você vai dizer que é, hein? Bom, eu tenho base de Bíblia que não, apesar que não foi você que plantou, pastor. Você está dentro de um território que, segundo a lei do homem, é invasão do domicílio ou invasão de propriedade. Mas diante de Deus não. Por quê? Porque temos exemplos de Cristo. Ele passava no milharal junto com seus discípulos. E o que aconteceu? Os discípulos colheram milho porque a fome era maior. Então isso chama estado de necessidade. Então, só que eles colheram milho e comeram milho lá. Né? Então, os fariseus não acusaram ele de furto nem de roubo.
voltando a dizer, quero dizer para você, pastores, preparem. Seus templos vão fechar e não vão abrir mais. Porque se você não aceitar o sistema, o cartãozinho que aí está dizendo em São Paulo, se você não tiver o cartãozinho, você não é considerado ser humano digno. Agora você vai e toma, pastor, mas se eu tomar isso, eu estou com a marca, se me pegar e forçar, eu estou com a marca? Não. Isso não é a marca, isso é um sinal de obediência que ele vai ver milhares de pessoas se curvando diante dele. Mas aí eu estou condenado? Não. Mas você pode partir muito mais antes do que você imagina. Porque você tem anticorpos. Os anticorpos vão morrer. Então, neste caso, o que acontece? Eu tenho aqui livre de pensamento. Está aqui, ó. Livre pensamento. Né? Eu tenho o direito de pensar, de falar. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre acesso de culto religioso e garantia na forma da lei e proteção. É assegurado o direito de resposta, é livre a manifestação aqui, ó. É livre, artigo 4. É livre, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. O que é vedado o anonimato? O que é anonimato? Olha o que é anonimato. Condição ou atributo do que é anônimo. Costume ou método de escrever sem assinar. Anonimato é qualidade ou condição do que é anônimo. Isto é, sem nome ou assinatura. Deriva do grego, que significa sem nome. Com o advento das mensagens por telecomunicações, e em particular pela internet, designa o ato de manter uma identidade escondida de terceiro ou anonimato. Então, anonimato vem de anônimo, né? Então, irmãos, é isso aí. Essa lei vai chegar às igrejas. Já, principalmente começa pela grande capital, que é São Paulo, do Brasil. E o resto, já é. Então, muitos pastores não vão querer perder seus dízimos, suas ofertas, e vai querer, sim, colocar até um scanner, né? Para identificar os números do cartão dos beijos do dragão que os seus membros tomaram. E certamente eles vão passar para os seus governantes que... Isso aí. Então muitos pastores vão falar, eu não vou fazer isso. Eu vou parar o ministério, vou fechar, eu não vou forçar ninguém a fazer isso e nem participar do culto. Então o diabo está impedindo o povo de buscar o Senhor, colocando uma lei para que o povo aceite, senão não ouve Jesus. As coisas vão piorar, irmão. Deus abençoe, Maranata, na Senhor Jesus. E até o próximo live, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.